Assim como o professor Beto falou, né? Tem pessoas aqui que querem aproveitar esse momento, nós todos queremos, e foi planejado com muito carinho para que aconteça essa troca. E então eu convido vocês, né, para a gente olhar o curta, então, Crisálida, agora no projeto. Pode largar, Raque. Filho, aproveita bem a tua aula, tá? Vai! Silêncio, silêncio! Vamos dar continuidade na nossa aula. Vocês sabiam que muitos animais, no transcorrer de suas vidas, eles mudam de pele? Os sapos, as cobras, os camaleões, as borboletas. Vou mostrar um vídeo sobre borboletas. Para isso, ajudem a escurecer a sala. A lagarta, que passou quase 8 meses acumulando energia, agora está pronta para se fechar em sua casca protetora. Seu lugar seguro para sofrer a transformação mais bela que a natureza produz. No casulo, muito bem construído com seda, a futura borboleta está completamente indefesa. E pode até sentir a presença de predadores, mas não é capaz de se defender. O mais interessante é que lá dentro haverá uma explosão de vida durante esse tempo de reclusão. E tudo absolutamente silencioso. Quando a casca que a abriga finalmente se rompe, a borboleta então sai, irradiando sua beleza para o mundo. E essa fase do silencioso ciclo de vida da borboleta chama-se crisálida.
Seu Mário, ele não está respondendo às frequências mais altas. Eu vou tentar as mais baixas. Vaca. Tá. Vaca. Tá. Pássaro. 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 Chegamos. Trabalhando ainda? Que bom que vocês chegaram. Já tava com saudade do meu filhote, né, meu amor? Saudades todas, São Chico. Essa imobilidade urbana, vou te dizer, hein? Ficamos quase uma hora na fila. Ó, peguei uma encomenda de sandália lá na universidade. Tem que entregar semana que vem, viu? Legal. Estamos indo bem. Diz uma coisa, como é que foi lá na Fono? Então, seu Mário, o Rubens não está indo muito bem. Mas e em casa, como está sendo? Tô pensando até em desistir. Cada criança tem seu tempo, né? Tá bem, o menino tá dando progresso. A professora falou, a doutora falou que tá... Tá bem, tá bem. Rubens. Celular agora não, vai estudar. Sobe. Pra que fazer isso com o menino? Isso. Estudar, fica aí no celular. Não, mas não precisa tratar muito desse jeito, você sabe. Prezada Vera, favor comparecer à escola. Precisamos conversar. Professor Alexandre. Você viu no Facebook que vai ter a festa do Dia do Surdo aqui? Festa? Você não viu? Não vi. Ai, falta atenção, hein? Ai, Bruno não me falou nada. Gente, sábado agora vai ter a festa do Dia do Surdo aqui. Já a inscrição? Já? Oi, gente, tudo bem? Desculpa atrapalhar vocês aqui. Meu nome é Vera, esse é o meu filho Rubens, ele é surdo. E a gente passou e ele viu vocês conversando, ficou super curioso pra saber o que vocês estavam falando. Tudo bem, Vera? Tudo jóia. Atrapalhou nada, não. Meu nome é Bruno, eu sou intérprete de livros aqui. Vocês são os meus amigos. A Valentina, o Gustavo e a Débora. Tudo bom? Tudo jóia. Vocês não usam Libras? Não, a gente faz uns gestos caseiros que a gente faz em casa mesmo, mas ele lê lábio. Ele faz leitura labial super bem, né, filho? Você faz? O Gustavo tá convidando você pra festa do Dia do Surdo, sábado agora. Vem? Você quer vir, filho? Tá, a gente vai dar um jeito de vir. Legal. Obrigada, gente. Sim, vem sim. Obrigadão, tá? Imagina. Valeu. Tchau, tchau. Gente, vai ser muito legal. Tá bonito, né? Ó, olha como tá bonito. Por quê? Pra não pegar a farpa. Ó. Lixa. Lixa.
Tchau. Boa. Ó, vou te mostrar as ferramentas. Um dia tu vai usar bastante. Ó. Chave de fenda. Chave de fenda. Esse aqui é um serrote. 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 Bom movimento. Repetir? Quero já. Quero sim. André. Gustavo. Que massa. Manuel. Professor? Oi. Oi, professora. A secretária me disse que eu podia encontrar o senhor aqui. Tenho andado muito preocupado com a situação do Rubens. Mas por quê, professor? Tenho percebido que ele tem muitas dificuldades e não é somente em sala de aula, não. Mas ele já aprendeu a ler, aprendeu a escrever. A leitura labial melhorou muito, senhor notou? Mas isso é muito difícil para ele. Pedro. André. Aê. Aê. Boa. Tá, vem o Rubens mesmo, né? Pô, cara, ele é ruim. Meu Deus. Belo filho. O ideal é que ele e a família aprendam Libras. O senhor tem razão, a família tem que se envolver mais. Tem que se envolver. Vamos tentar? Vamos. Com o Chico. Ei, pra mim. Passa, Chico. Gol. Passa. Oi, Vera. Oi, Rubens. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigada. Tudo bem. Oi, eu sou irmã dela. Meu nome é Alice. Meu sinal é assim. E qual o seu sinal? Fica tranquilo, a gente vai pensar num sinal pra você. Poderia ser assim. Top! Assim? Pessoal, tem muita coisa legal acontecendo hoje aqui. Vamos aproveitar? Oi, amor. Posso saber onde é que vocês estavam até essa hora? A gente tava naquele evento da comunidade surda que eu te falei. Aqui, como o Rubens tá feliz. Olha a cara dele. Ó.
Já te falei que esse negócio de Libras é uma balela? Ele precisa continuar com a terapia da fala. O que tu pensa? Que ele vai falar só com surdo? Quantos surdos a gente conhece? Quase ninguém. Mário, uma coisa não impede a outra. Você sabe o que eu tenho vontade? Eu tenho vontade de sumir. Eu tenho vontade de sumir dessa casa. Vou sumir. Olha aqui, o nosso filho precisa se adaptar à sociedade, precisa interagir com a maioria dos que ouvem, com pessoas normais. Você tá dizendo que meu filho não é normal? É isso que você tá falando? Escuta uma coisa, esse menino nunca vai ouvir. Nunca vai ouvir, Mário. Coloca isso na tua cabeça. O pior surdo é aquele que não quer escutar, sabia? Aí, ó. É isso que tu quer? Mário, eu tô exausta, Mário. Eu não aguento mais. Me ajuda. Eu vou te ajudar. Eu tô ajudando todo dia todo aqui. A gente acabou de chegar no evento. O menino tava super feliz. Eu tava Agora ele tá esperando chorando. vocês. Eu tava preocupado. Ele ia chamar a polícia. Chama a polícia. Para que vocês esperam. Você sabe que a gente tava se divertindo. Não, mas a essa hora... Muito bem. Então, muito obrigada, Raque, por participar. Bibi, só um minuto, por favor. Bibi, só um minuto, por favor. É porque nós temos muitos amigos surdos que estão participando agora, então eu quero pedir a gentileza de quem não é surdo, desligar a sua câmera para que eles possam prestar atenção no intérprete, ok? E à medida que eles forem levantando a mão, os amigos surdos que querem participar do debate, à medida que eles forem levantando a mão, eu fixo a tela, ok? Obrigada. Quem é surdo, fica com a câmera aberta para eu poder ver. Só ouvinte, desliga a câmera, por favor. Obrigada. Vamos lá, então. Agora sim, efetivamente, começar o nosso cine debate, né? Muito especial hoje, então, com a presença da Alessandra, do Serginho, da Helene. Sejam bem-vindos, então, boa noite para vocês. E, enfim, gostaria, então, ao invés de eu apresentar vocês, gostaria que cada um se apresentasse, então, até mesmo para a gente poder mostrar os nossos sinais em língua de sinais, né, brasileira, e assim poder começar a nossa apresentação, a nossa conversa aqui no Cine Debate. Prazer estar com vocês. Na verdade, eu estou muito feliz com esse debate do Cine Debate, porque ele é muito importante. Primeiro, eu quero me apresentar, desculpa. O meu nome, Helene, o meu sinal é este. Eu conheço a Alessandra, também o Sérgio, já participei do Festival em Gramado. Na verdade, eu estou muito feliz, por isso eu aceitei, vim voluntariamente participar para apresentar o Crisálida para vocês. Também eu já vi o melhor filme de todos os tempos para mim até hoje, eu amo. Primeiro eu quero mostrar, em 2021 teve pouca gente,
2019, desculpa, muita gente começou a participar do festival e olhou, foi ampliado, ótimo, muita gente escolheu, e agora estão chamando a gente, todos surdos, ouvintes, para a gente participar. Eu amo disso. É bom divulgar o Crisálida. Quero mostrar para vocês, muitos amigos também, alunos também amam, eles participaram do filme e abriu a mente de muita gente para explicar a importância, todos vocês já sabem, da vida do surdo, que é bastante difícil a comunicação. E é bom a gente explicar e divulgar isso, porque acontecem muitas coisas. Precisam organizar o cinema, precisa mostrar isso. O cinema é esta ferramenta que abre o entendimento, que abre as portas, que abre a nossa mente. Eu agradeço muito, muito. Por isso eu aceitei participar aqui com vocês nesse Cine Debate do Crisálida. Eu quero fazer essa troca de debate sobre o assunto do Crisálida, que vocês viram, que é muito interessante. O que vocês entenderam? Por que vocês aceitaram? Por que a criação deste filme? Por que vocês aceitaram participar? E para o Sérgio para ler, por que a criação desse filme? O que vocês pensaram quando pensaram no Crisálida? Você apresenta primeiro. Eu vou começar, então. Eu vou falar em português, tá? Eu só vou sinalizar o meu nome, né? Eu sou Alessandra. Esse aqui é o meu sinal em Libras. É que eu fico mais confortável se eu falar em português. Desculpa, aqui ficou meio cortado, né? Que daí, às vezes, eu fico tentando sinalizar e falar junto, daí complica. Tudo bom? Tudo bom, Helene? Eu, primeiramente, gostaria de agradecer, né, o convite da Bibiana, que entrou em contato comigo. E logo ela já falou que a Helene também estaria presente, né? Então, para nós, realmente é uma grande satisfação de estar, né, poder se vendo, né, Helene, mesmo que seja virtualmente. A gente mora aqui em Florianópolis, né? Tanto eu quanto o Sérgio, e temos uma produtora que é a Raça Livre Produções. E eu sou estudante de Letras Libras na UFSC. Então, foi a partir disso que surgiu a ideia de fazer o Crisálida, né? De fazer o projeto da série Crisálida. Porque vocês assistiram hoje aqui, foi o curta. Mas, na realidade, esse projeto ele já nasceu como uma série, né? Eu só queria fazer um pequeno parênteses antes da gente começar a falar sobre o projeto, né? Que é muito bacana a gente poder estar participando aqui com os alunos e poder estar trocando essas informações, né? Bater esse papo. E eu queria agradecer também o professor Carlos, né? Porque a gente estava fazendo a yoga ali, eu estava bem empolgada e, de repente, a gente teve que encerrar. E eu queria lembrar que hoje também é o Dia Internacional da Paz. Estou aqui com a minha canequinha da paz, ó. Isso aqui é a bandeira da paz. Tomando um chazinho. E também é o Dia da Árvore, né? Então, mês de setembro ainda tem mais comemorações. Para a gente também estar se conectando com a gente mesmo, né? E só voltando agora, né? Eu, como estudante de Letras Libras, a gente já trabalha com produção há bastante tempo, desde o ano 2000, desde o comecinho do milênio. E foi bem interessante, assim, porque quando eu comecei a fazer Letras Libras, eu queria parar de trabalhar com produção. Essa era a ideia, né? Estava um pouco cansada de trabalhar com produção, já tinha feito vários filmes para outras pessoas, para outras produtoras. E eu pensei, vou ser intérprete, né? Porque geralmente as pessoas que vão estudar Libras, elas pensam que vão ajudar os surdos, né? Que foi o meu caso. E claro que convivendo com os surdos, eu me dei conta de que eu não estaria ajudando ninguém, pelo contrário. Eu estava ali, era sendo ajudada, né? Aprendendo, fazendo amizade, conhecendo um monte de gente assim, que realmente eu adoro. Amizade com os professores, com os colegas de curso. E ali eu tive aquele insight, né? Peraí, poxa, ninguém falou sobre isso ainda. Como é que a gente, né? Aquela coisa que quando a gente está conhecendo um novo universo e a gente realmente fica muito encantado e se sente parte disso, como eu me sinto com a comunidade surda, eu queria que todo mundo soubesse, né? Tipo, como é que pode não falar sobre isso? Como é que pode não estar isso na mídia? Então, assim, além de eu já ser assim, né? Eu normalmente já saio falando para todo mundo sobre surdos, assim, porque para mim é uma coisa muito natural e eu acho importante estar divulgando. Então, eu tive nesse projeto essa ferramenta mesmo de, né, de transformação social, de poder estar trazendo nessa realidade dos surdos,
da diversidade da cultura surda brasileira também, né? Porque os surdos são muito diferentes, a gente não tem como estar dizendo como é que os surdos são, porque, na verdade, cada um tem o seu jeito próprio. E me sinto muito abençoada, né? De ter tido esse insight, essa ideia, né? De ter canalizado essa informação, porque eu também acredito que não venha só do que eu vejo, as coisas, as energias estão lá, né? De ter conseguido captar essa informação e tá trazendo isso. E de ter o Sérgio, né, ao meu lado também, que é diretor. Então, assim, eu escrevi o projeto, fiz a parte da produção, mas ele sempre comigo também, dirigindo, né, tendo uma pessoa do lado para estar trocando informação o tempo inteiro. Isso me deu muita força, né, de estar trazendo esse projeto ao público, porque ter a ideia é uma coisa fácil, né? A gente fala, eu tenho uma ideia. Ter a ideia é o mais fácil. O difícil é colocar em prática, né, gente? Porque, assim, ainda mais num país como o nosso, que é uma dificuldade, né, de trabalhar com cultura, né, de ter incentivos. Mas, assim, a gente não desiste, né? A gente conseguiu fazer, daí, no caso, esse primeiro piloto, que era o piloto da série, que transformou-se num curta, para depois, sim, conseguir viabilizar a série Crisálida. Mas nasceu dessa paixão pelo universo dos surdos, pela Libras, né? Só para resumir. Quer falar um pouquinho, Serginho, se apresentar também? Olá, tudo bem? Então, meu nome é Serginho Melo, o meu sinal é esse, é o S, e um sorriso, a boca é grande, então esse é meu sinal. É um prazer estar aqui, para a gente é sempre um prazer muito grande estar participando de eventos que incluem o Crisálida, seja o curta, seja a série, porque hoje em dia o Crisálida faz parte da nossa vida, assim, como um todo, né? Não é um filme que a gente fez, não foi uma série, não foi um projeto. Crisálida hoje faz parte da nossa vida, até por conta desses eventos, a gente é frequentemente convidado a participar desse tipo de debate, festivais acessíveis, universidades que têm o curso de Letras Libras, que querem apresentar para os alunos, nos convidam a fazer esses debates, e a gente está sempre disposto, porque a gente realmente julga muito importante estar divulgando, né, a língua de sinais brasileira, que é o mote principal do nosso projeto, é divulgar a língua de sinais, a Libras, e seria maravilhoso que todo mundo que sabe falar inglês soubesse falar Libras antes, porque essa sim é uma língua do nosso país, né? Claro que o inglês tem toda a sua importância pela sua importância internacional, por conhecimento e tal, mas, assim, a Libras é uma língua do nosso país, então eu imagino que seria o certo a gente aprender primeiro Libras, para depois aprender inglês. Então, assim, é um prazer, obrigado pelo convite, e vai ser um prazer conversar sobre o curta que vocês assistiram agora, que foi o embrião da série, né, que está na Netflix. Depois a gente fala sobre a segunda temporada, que já está a caminho, mas então é isso. Me apresentando e dando um primeiro oi aí, era isso que eu podia falar. Muito obrigado, gente. Então, muito obrigada, pessoal. Eu ainda não me apresentei. Ai, desculpa, estou interpretando junto. É o costume. Então, eu sou a Bibiana, meu sinal é esse. E eu sou educadora especial de formação. Fiz a formação inteira da educação especial voltada à surdez. E quem me influenciou muito também foi a esposa da Lene, né? Uma das minhas primeiras professoras na língua de sinais, né? Dentro da faculdade, Carilissa. Então, foi aí que eu comecei o contato com as meninas e a amizade, né? Enfim. Sou educadora especial, então, de formação, mas eu trabalho no Instituto Federal Farroupilha como tradutora e intérprete de Libras desde 2019. Trabalho junto com a minha colega Diene, que também é tradutora e intérprete de Libras, e está hoje, então, podendo fazer essa acessibilidade para nós, né? Muito obrigada, Adi. E, então, né, hoje, o que eu pensei para o nosso debate... Ai, meu Deus, segurar as mãos. O que eu pensei hoje para o nosso debate foi pensando exatamente no dia de hoje,
dia 21 de setembro, né? O Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. E o mês do Setembro Azul, né? Pensando nessa ideia e do orgulho surdo, né? Tive a ideia de, peraí, vamos fazer um debate no Cinemação, e a Rejane, que é a coordenadora do curso, deu essa oportunidade tanto para mim e para a Jenny fazer esse encontro com acessibilidade, enfim, tensionar essa ideia, né, da acessibilidade no Brasil, dentro dos institutos federais e com cultura, né, e isso é muito a minha cara, né, já que desde sempre cresci sendo bailarina e, enfim, a música, a arte, o teatro sempre estava muito presente em mim. E por isso, então, eu convidei a Helene, né, que é, para nós, da comunidade surda, uma das representantes. Ela luta pelas causas, é uma referência nossa dentro da comunidade surda. E por isso, então, que eu fiz o convite à Helene, principalmente porque ela em 2019, quando eu estava interpretando no Festival de Gramado, que estava o Serginho e a Alessandra, então, ela foi maravilhosamente, assim, pontual, deu ideias, assim, que todos nós, a plateia, estávamos a fim de perguntar para eles, e ela fez as perguntas exatas. E, então, assim, penso que a gente já pode começar, né, Helene? Se tu quiseres começar o debate, fica bem à vontade, tá bem? Tá bem, obrigada. Também quero agradecer muito, 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 na verdade, sobre a luta e o filme, produção do filme, tudo isso está ligado. É um assunto que a gente vai fazer trocas. Na minha experiência, eu quero perceber o que vocês entendem. Qual é a ideia do filme, do seriado? Vocês aceitam conversar sobre isso? Eu tenho algumas perguntas. A principal é, primeiro, a Bibiana também tem algumas perguntas. A gente pode conversar, trocar algumas experiências. No fim, vocês podem fazer mais perguntas também, tá? Agora eu vou começar. Primeira pergunta: aonde começou a ideia, pensar? Como é que pensou o roteiro? Como é que tu fez essa troca? Como tu teve essa ideia de construir o roteiro e fazer essa proposta junto com a acessibilidade da Libras para divulgar? Como é que começou isso, Alessandra? Então, eu vou tentar falar um pouquinho devagar, né, Jenny? Primeiro, te agradecer por estar interpretando aí para a gente também, né? Então, como eu falei anteriormente, eu estava estudando na UFSC, né? E lá eu tinha muitos insights, na verdade, muitos inputs, né? Porque eu estava sempre ouvindo as pessoas falando sobre as suas histórias nas aulas, e eu sempre gostei muito de estar anotando. Eu tenho vários cadernos de ideias, assim, e eu pensei, poxa, eu vou, né? Primeiro tive essa ideia de fazer um trabalho sobre isso. Eu não sabia exatamente o que seria, né? Na época eu queria muito divulgar, mas eu queria que fosse algo que fosse de ficção, não queria fazer um documentário, porque documentário eu acho que, claro, é muito bacana, mas eu acho que ficção ele tem essa questão da gente se identificar mais, né? De poder fazer dramaturgia mesmo. E a gente trabalhava numa produtora, eu e o Serginho, e a gente levou essa ideia um dia para uma reunião. A gente queria fazer algo sobre surdos, o que vocês acham, né? E na época, uma pessoa bem influente, assim, que é um jornalista que hoje é nosso sócio no projeto, que é o Paulo Marcum, inclusive, ele apoiou muito a ideia, ele falou, poxa, isso é uma coisa que vai ser bem legal. Eu não estava presente, mas o Serginho estava, né? Eu estava na sala ao lado, sim. E ele chegou com essa ideia e falou no meio na reunião, a gente pensou em fazer algo sobre surdos, e ele super apoiou. Só que a gente precisava fazer tudo, né? Nesse início, a gente teria que fazer acontecer, né? Porque, como eu falei antes, assim, para ter ideia é fácil, mas fazer a coisa acontecer, tirar do papel, não é uma coisa tão simples.
E eu escutei uma história que me interessou muito, assim, que foi uma coisa que me marcou, da minha colega Ingrácia, né, que ela contou a história do filho dela, que é o Alexandre, que inclusive é ator na série Crisálida, ele faz personagem Miguel, o professor Miguel. E esse curta, ele, claro, ele foi adaptado, né, não é história fiel, né, mas ele tem um pouquinho da história, foi inspirado, né, na história do Alexandre. Então, assim, eu sempre acho muito legal poder falar isso, porque as pessoas pensam assim, que a gente cria do zero, né? Claro que tem muita coisa que na série que foi criada, né? Realmente a gente vai pensando, vai lapidando, mas é importante também ter personagens reais para estar se baseando, né? E eu estava ali muito próxima, então para mim foi uma coisa que teve essa facilidade, né, de estar acessando essas informações. E daí na construção do roteiro a gente trabalhou juntos, eu e o Sérgio, e depois durante a produção mesmo, nós chamamos já pessoas surdas para estarem atuando, né, os atores, isso eu estou falando do curta, tá, gente, ainda. Então, assim, a gente convidou o Harrison, né, que é ator também, surdo, na época ele não era ator, mas hoje ele é, a Miriam Royer também, que participou conosco do curta, e o Cleiton César Ribeiro, que faz o papel do personagem Rubens. Então, nós tínhamos 3 surdos conosco que acabavam dando também, né, umas ideias, a gente conversava com eles antes de começar a gravação e durante a construção, os ensaios. E também o Thiago Teles, que fez o papel do personagem Bruno, ele também estava conosco direto. Então, assim, a gente teve bastante essa troca, né? Como é uma equipe pequena, um trabalho pequeno, assim, a gente estava... Esse curta nós gravamos durante uma semana, né? Gravamos em Florianópolis e também em Ascurra, que é uma cidade aqui do interior de Santa Catarina. E nós estávamos em cerca de 25 pessoas, né, mais ou menos, né, na equipe. É uma equipe pequena, assim, para uma produção desse porte, né? Então, a gente conseguia ter bastante essa troca, sabe? A gente estava entre amigos, né? Então, é importante também de trabalhar com pessoas que a gente confia e que estão ali agregando ao projeto, pessoas que estão jogando no mesmo time, né? Que estão todo mundo com o mesmo objetivo. Então, para a gente teve essa facilidade, assim, de estar todo mundo apaixonado pelo projeto. E é o que faz até hoje as coisas acontecerem também. Porque eu sempre brinco assim que eu não estou sozinha, né? Eu tenho 10 milhões de pessoas que estão nos incentivando. Né? A gente está representando uma parcela muito grande da população, apesar de ser uma minoria. As pessoas falam que é uma minoria, né? Claro, perto da população geral do Brasil, mas são 10 milhões de pessoas surdas no nosso país, né? Não dá para ignorar, né? A gente tem que trazer essas... eu sempre brinco que os surdos são invisíveis, porque a sociedade acaba não enxergando os surdos, né? Então, assim, trazer, né, essas histórias à tona é muito importante. Acho que isso não só para quem é surdo, mas também para as pessoas que escutam, para conviver, entender as diferenças, aprenderem, né? E como o Serginho falou antes, de aprender língua de sinais. Porque não precisa ser fluente, sabe? Mas saber o básico, poder se comunicar, poder atender um cliente, poder, né, ter como estar recebendo a pessoa surda no seu local de trabalho, enxergar o surdo como consumidor. Tem todas essas questões que precisam estar sendo levadas à tona, né? Quer falar um pouco, Serginho? Que eu falo pra caramba, né? Eu só queria... Ok. Eu só queria falar que esse curta, ele começou como um piloto, né? Teve aquela reunião que a Ali falou, onde eu, no meio da... Essa reunião, ela era justamente para... Tinham vários profissionais da área do audiovisual e eram para as pessoas expor suas ideias de projeto. Essa produtora queria... investir em algum projeto novo e tal, e eu não sou muito de falar essas coisas, assim, nessas reuniões, eu gosto mais de ouvir para aprender. E foi num momento que todo mundo saiu da sala para fumar um cigarro no lado de fora, e ficou eu, o dono da produtora, e o Paulo Marcum, esse jornalista que hoje é o nosso sócio, né? E foi quando eu falei, a gente tem uma ideia, displicentemente eu falei, a gente tem uma ideia. E ele, assim, os olhos deles brilharam, assim, ele falou, isso é legal, isso, botou a maior pilha, enfim. E aí o que eu queria falar mesmo é que esse curta, ele é originário de um piloto, né, porque depois dessa reunião, abriu aqui em Florianópolis um edital público da prefeitura do FUNCINE, que é o Fundo Municipal de Cinema da prefeitura aqui de Florianópolis, e que premiava piloto para série de TV. Né? Então, a gente já... Por isso que a Ali falou que esse projeto já nasceu como uma série, porque a gente fez um piloto para a série. Né? O prêmio que a gente ganhou para filmar era um prêmio para piloto de série.
E então a gente fez um piloto. Esse curta que a gente viu já é uma remontagem desse piloto, porque o piloto que a gente apresentou no começo para esse edital, quando a gente ganhou o prêmio, ele tinha um pouco mais do que o que a gente viu aqui. Ele era um pouco maior porque a gente apresentava alguns personagens da série, né? Que depois, quando a gente filmou a série, esses personagens aparecem. Então, era um piloto. Aí, como teve uma aceitação muito legal, a gente foi convidado para apresentar no FAM, aqui em Florianópolis, que é o Festival Audiovisual Mercosul, que é um festival muito bacana, que existe há mais de 20 anos aqui em Florianópolis, há 25 anos, né? Está completando agora, vai começar daqui a uma semana o FAM. São 25 anos de festival, na época não tinha 25, mas já tinha 20. E a gente foi convidado para apresentar lá, o teatro estava lotado, foi muito legal, o cinema para 1.000 pessoas, estava lotado, e foi muito bacana, porque foram várias sessões, e todas as sessões lotadas, a gente viu que estava bacana. E a gente pensou, vamos pegar esse piloto, vamos fazer um curta para ele continuar rodando, porque como piloto ele perde um pouco o sentido de curta, ele tem que ser apresentado como um piloto para a série de TV. E aí eu remontei e montei esse curta. Então, eu só queria deixar claro assim que esse projeto ele já começou mesmo como uma série, né? Esse curta ele era um piloto para série de TV. Então, assim, foi uma coisa muito bacana que a gente conseguiu tocar adiante. E como vocês, né, devem imaginar também, para produzir um filme, né, uma série ou qualquer outro produto audiovisual demanda uma série de recursos, né, financeiros principalmente. Então, assim, esse prêmio do FUNCINE, ele foi bem simbólico, né? Na época a gente conseguiu 20 mil reais para fazer o filme, que na verdade custou 200 mil, se a gente for contar em todas as parcerias que a gente conseguiu, né, viabilizar ao longo desse processo. E do nosso trabalho também incansável durante anos, né? Porque nós estamos, as pessoas olham, tá na Netflix, né? Mas a gente começou em 2013 a trabalhar nesse projeto. E são anos de trabalho voluntário, como diz a Lene, né? Também, né? A gente não fala assim nessa área de ser voluntário, né? Porque na verdade a gente está investindo no projeto. Mas assim, a gente também, por muitas vezes, não é remunerado e faz parte, né? Quando tu acredita numa ideia, tu quer que ela vá adiante, isso faz parte do processo de investir, né? Investir tempo, investir recursos, de estar, né? Não é só a questão da produção, é tudo que envolve, né? A gente realmente participa de eventos, a gente realmente está ativo, né? As pessoas às vezes falam, mas qual é o segredo de conseguir, né? De conseguir viabilizar um produto, alguma coisa? Eu sempre falo assim, gente, primeiro tens que propor algo que tu acreditas, porque assim, é difícil a gente vender algo que a gente não acredita, né? E assim, para trabalhar com produção audiovisual é um caminho árduo, assim, não é uma coisa simples, fácil, demanda muita técnica, muito trabalho, muito investimento e principalmente ter paixão, né, para estar se motivando, que eu acho que isso é uma coisa bem importante. Exatamente. Concordo com tudo que vocês falaram. É muito bom. É uma história longa, né? Bastante tempo. Na verdade, a comunidade surda ajudou com algumas coisas e aí conseguimos alavancar. Não tinha quase surdo estudando letras libras, o curso NAB, o Crisálida ajudou bastante nessa divulgação. Eu estou muito feliz, na verdade. Eu acredito muito na comunidade surda. Obrigada. Muitos projetos estão deslanchando, a luta, a ação. Precisamos de muito tempo já, essa luta. Vocês sabem, no momento todo que os surdos sofrem, muitas vezes, a Alessandra participou de muitas coisas, ela viu e ela anotou as ideias junto com o Sérgio. Até hoje, a gente tem este apoio de coisas que acontecem. Eu estou muito feliz para mostrar para vocês também, e a gente precisa ampliar. Porque muitas famílias não sabem nada de informação de cidades pequenas, tem cidades ruins, os médicos dão conselhos sobre aparelhos, sobre fonoaudiólogo, e não aceitam a língua de sinais. E este filme mostra a importância disso. Obrigado. Na verdade,
a gente precisa explicar melhor ainda a divulgação da língua de sinais. É isso que o Crisálida faz. Eu estou muito feliz pelo apoio. Às vezes é um pouco difícil. Agora, a gente está mostrando bastante. E essa luta está mudando muito a consciência em relação à língua de sinais. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer participar? Eu queria só fazer uma colocação, né? O quanto trabalhar com surdos, né? Eles são criativos por si só, são visuais. Eu fiquei muito feliz que tu comentou, né? Que muitos detalhes foram eles que incrementaram também, né? Estavam ali junto com vocês produzindo, querendo ou não, na ação, né? Eles sendo protagonistas, atores, isso eu fico muito feliz enquanto participante da comunidade surda, né? É muito bonito essa forma de ver o surdo como um sujeito capaz e potente. O Délcio quer falar. Obrigada. Prazer estar com vocês. O meu sinal é esse, Délcio. Esse é o meu nome, Délcio. Eu sou formado na Universidade RH, mas eu não estou trabalhando. Aí eu já vi o filme muitas vezes. Eu amo a série, eu me emociono sempre quando eu vejo a série, porque isso lembra do sofrimento dos surdos na caminhada e da luta deles. Depois, agora os ouvintes estão entendendo e abrindo a sua mente para aceitar. Depende o surdo, depende de alguns ouvintes. É muito difícil. Mas dentro do meu trabalho de RH, eu percebi que o ouvinte tem sempre um grupo separado de reuniões e muitos não se interessam pela língua de sinais, muitos não se interessam em aprender Libras dentro das empresas. E aí isso me deixou um pouco angustiado. Eu já conversei particularmente com o meu chefe no RH, falando para ele sobre a importância que precisa sim, a gente precisa sim, é importante Libras, porque para ter informações, para fazer trocas, sabe, para mostrar, por exemplo, muitas coisas acontecem e a gente não sabe as informações e precisa ter essa troca e essa mudança também. Falta interesse às vezes. Às vezes eu fico cansado, sabe, é muito pesado. Dá muito trabalho, porque tem muitos ouvintes que são preconceituosos com surdos, mas também tem surdos que são preconceituosos, é muito difícil, às vezes cansa a luta. Parece o filme, é igual a história do filme. Muitos acham que não precisa, em outros lugares, em outras empresas que eu trabalhei, alguns aceitam, têm interesse, querem aprender Libras. Eu fico muito feliz mesmo, porque eles aceitam e se interessam, aí eu ensino também, ensino sinais, e eles aprendem tudo muito rápido, os chefes aprendem também, tem uma troca que melhora muito a comunicação. O filme ajudou muito nisso, para mostrar, para divulgar, isso é ótimo, e todos estão percebendo. A minha filha, ela é ouvinte, ela começou a olhar, me ver sinalizando, eu e minha esposa, porque nós somos surdos e a gente fica conversando em sinais, e os olhinhos dela brilhando, e ela aprendeu muito rápido Libras, ela aprendeu rápido demais, ela é muito inteligente. Quero mostrar para vocês conhecerem a minha filha, só um minutinho. Vai falar o teu nome, teu sinal. Oi, tudo bem? O meu sinal. Meu nome. Roberta. Eu tenho 7 anos.
Prazer, Roberta. É muito bom tu participando aqui conosco. Até porque, né, o Crisálida traz a ideia inversa disso, né? Os pais, então, ouvintes, e o filho surdo no primeiro curta, né? E agora nós vemos o inverso também acontece. Pai e mãe surdo com filhos ouvintes. Muito obrigada, Delcy, pela tua participação. Obrigada. Obrigada por estar com vocês. Então, eu acho, né, que o Serginho e a Alessandra responderam uma primeira pergunta que eu tinha, né, de como que eles tiveram a ideia, que foi a mesma pergunta que a Helene teve, né. Então, eu já peço para fazer a minha segunda pergunta a eles e... Bibiada? Oi? Nós temos uma mão levantada da Raíssa. Ah, tem da Raíssa? Vamos lá, então. Vamos primeiro para as mãozinhas. Pode falar, Raíssa. Olá, gente. Linda sua filha. Linda. Eu tenho algumas coisas para falar, vou tentar ser breve, porque eu estou muito feliz de estar aqui. É uma das minhas séries preferidas, então poder encontrar pessoas que gostam do que a gente gosta é realmente muito legal. Tipo, a gente está no encontro com pessoas que gostam do que a gente gosta, então é muito, muito divertido, assim, estar com esse contato. É realmente um privilégio estar com vocês. Sou intérprete de Libras, também estou fazendo licenciatura LSB-PSL na UNB, e eu estou muito feliz de estar aqui, como eu falei, realmente é uma gratificação muito grande. Eu gostaria só de falar de algumas coisas que eu vi no vídeo que eu achei muito interessantes, do João Gabriel, né, que é surdo, intérprete. Eu acho muito importante esse papel do intérprete surdo nesses contextos, dele mostrar que é possível também, interpretação muito fidedigna, muito bonita, e também da troca de roupa dele, né, quando ele coloca o intérprete roupa vermelha, roupa branca, para o surdo entender a diferença de quem está sendo o emissor da mensagem naquele momento. E eu tenho uma pergunta, porque realmente, né, algumas vezes a gente, como vocês são da área de teatro, assim, é muito fascinante isso. Você falou, né, que em alguns momentos vocês tiveram referência com vida de surdos, achei isso muito interessante. Tem uma cena dessa parte que vocês colocaram, que a mãe e o filho, eles encontram um grupo de surdos, e aí ela pergunta para eles, que legal, sabem Libras. Também tem uma cena parecida com essa, com o nome do filme Seu Nome é Jonas. É bem parecida, a mesma cena. Eu gostaria de saber se vocês tiveram alguma referência com esse filme, ou se vocês simplesmente gostaram e tiveram algo independente sobre isso. Oi, Raíssa, tudo bom? Legal te conhecer. Que bacana, né? A gente já se curte pelo Instagram, que eu vejo que você segue, né? O perfil também, sempre estou vendo as suas postagens. E eu também queria agradecer o Délcio, né, Délcio, por ter participado, apresentar a tua filha, Roberta. Bem bacana dividir a tua história com a gente, estar partilhando aí um pouco, né, dessa luta, mas não desiste porque a gente tem que estar, né, o surdo tem que estar trazendo a sua voz também, a gente tem que estar falando, né, a gente não pode simplesmente estar num lugar, numa zona de conforto. É importante estar trazendo essa informação para que as pessoas conheçam, né, conheçam Libras, e muito bacana a relação da filha de vocês. A gente também tem, na primeira temporada, tem uma família que são surdos e tem uma filha ouvinte. Deve ter visto já na série, né? Então, Raíssa, a gente não teve inspiração nesse filme do Seu Nome é Jonas. É bem interessante tu me falar isso agora, porque a gente não tinha se ligado. Então, assim, uma coisa que é bacana, né, para tu ver, como eu falei anteriormente, que às vezes as ideias estão no ar, né? E, ao mesmo tempo, como as histórias dos surdos, elas são parecidas, né? E talvez seja isso que faça acontecer que as pessoas se identifiquem tanto com o projeto da série Crisálida, com as histórias que a gente traz. Porque é muito comum, né? Principalmente a questão dos filhos surdos de pais ouvintes, né? Porque 95% da população, né, que tem filhos surdos são formadas por ouvintes, as famílias, né? Então, assim, é uma história que realmente tem bastante identificação. E talvez seja daí que dessa ideia surgiu, mas não teve nada a ver com o filme. Bacana tu falar isso. Fico feliz de saber que também está estudando para ser intérprete, né? Acho que é bem bacana. Eu estou quase me formando. Estou entregando meus 2 relatórios essa semana, tanto de estágio de tradução quanto de estágio de interpretação. Aliviada, né, de estar finalizando essa etapa também, porque eu comecei no Letras Libras em 2013. Então, o Crisálida nasceu praticamente junto com a minha inserção na faculdade, né? Então, assim, durante todo esse processo,
de estar junto, né, conhecendo melhor os surdos, e ao mesmo tempo da amizade, foi que eu conheci também os atores que foram trabalhar conosco no projeto. E eu queria só complementar sobre a questão do João Gabriel, né, que foi bem bacana, assim, porque eu fazia na época uma disciplina que era um laboratório de tradução. E a gente tinha feito toda a produção do Crisálida, do curta, mas a gente não tinha feito a Janela de Libras ainda, porque a gente não tinha dinheiro. Então a gente ia fazendo tudo aos pouquinhos, né? E daí chegou, a gente agora a gente tem que botar a Janela de Libras. Como é que nós vamos falar? Tudo bem que a gente tem a Libras na tela principal, mas a gente também tem que colocar a Janela de Libras das cenas que tem os ouvintes falando, né? Tem que estar sinalizando isso. E o meu professor, na época, era o Edgar Veras, ele falou, eu conheço João Gabriel, que estuda aqui com a gente, e ele é tradutor surdo. E eu fiquei assim, como assim tradutor surdo? Né? Porque é uma coisa bem, assim, a gente fica assim, mas pode surdo ser intérprete, surdo ser tradutor? Daí eles me explicou, claro que pode. Daí convidou o João Gabriel para ir lá para a gente se conhecer, né? E claro que foi amor à primeira vista, porque assim, o João Gabriel, a gente tem uma relação de muita proximidade, a gente realmente é muito amigo. E ele é um profissional maravilhoso, super, né? Assim, a percepção dele como tradutor é muito, muito bacana para o projeto, de estar junto conosco. E assim, o João Gabriel, né, além de ser, né, tradutor, de ter essa fluência em língua de sinais, ele também vem de uma família de pessoas que trabalham na área do cinema. Então, ele já tem essa formação natural, digamos, né? Uma formação natural de ter esse contato com o cinema. E quando a gente propôs fazer a Janela de Libras, a gente pensou como é que a gente poderia estar fazendo, de estar trazendo os personagens. Não tinha como estar pagando outro intérprete ou tradutor. Então, a gente pensou juntos dessa ideia de trocar as camisetas. Inclusive, essa proposta, ela meio virou um modelo de tradução, assim, sabe? E foi tudo meio pensado, assim, no modo de que vamos ter que resolver, porque não temos dinheiro para contratar vários intérpretes. Como é que a gente pode solucionar? Foi uma estratégia criativa, né? Eu acho que sempre que falta o dinheiro, a gente consegue solucionar de alguma maneira, né? E o Sérgio, que também estava junto com o João Gabriel durante a produção da Janela de Libras, então, assim, ele também teve esse cuidado, assim, a gente tem esse cuidado também em relação à parte técnica, né? Não somente a parte da tradução, de ter bastante cuidado nos enquadramentos, na luz, né? Até porque a gente também tem uma produtora de acessibilidade. Então, a Raça Livre Produções, ela também nasceu a partir do Crisálida, porque muitas pessoas começaram a entrar em contato conosco. Ali, né? A gente conhece várias pessoas que trabalham em produtoras. Eu fiz um filme, quem é que pode fazer a Janela de Libras para a gente? E eu sempre indicava outras produtoras, até o dia que eu me dei conta, peraí, vamos a gente começar a fazer, eu não interpreto, mas eu contrato intérpretes, né? Não sou tradutora, mas eu contrato tradutores para trabalhar conosco. E a partir daí a nossa produtora também começou a crescer. O Serginho também, ele fez um curso de audiodescrição na época, então a gente tem trabalhado bastante com pacote de acessibilidade para várias obras audiovisuais. E como a gente realmente está inserido na comunidade surda, a gente tem esse propósito na nossa vida, a gente tem essa questão da qualidade, né, para chegar ao público, um produto que as pessoas consigam realmente assistir, porque não é para compreender, né, não é para cumprir lei, porque tem muitas produtoras que só querem fazer para, né, ganhar dinheiro ali, para cumprir, entregar o produto, né, tá dentro da lei, mas a gente tem uma preocupação bem maior, assim, de realmente estar fazendo acessível ao público surdo e, no caso, a descrição para o público cego. Então, como o Sérgio falou antes, faz parte da nossa vida, na verdade, sabe? A gente está muito envolvido com tudo, porque tanto a produtora de acessibilidade quanto o Projeto Crisálida, e ainda nós somos casados também, então, assim, é tudo junto e misturado. A gente fez muitos testes também. Como a Ali faz letras libras, a gente fazia testes, eu editava pedacinhos do filme, até para a legenda também, para a legenda LSE, né? A gente editava uns pedacinhos e a Ali levava para a aula esses pedacinhos editados, com a legenda um pouquinho depois, um pouquinho antes, a janela de Libras também, e tudo isso foi conversado, né? Tanto com os professores quanto com os surdos. Como é melhor para você assistir? A legenda começar na mesma hora que a pessoa começa a falar, ou é melhor deixar a pessoa dar 2, 3 sílabas, depois entra a legenda para o surdo poder enxergar o que está acontecendo para depois ler, ou depois entrar a janela de Libras. Então, a gente fez muitos testes, justamente buscando essa qualidade de
de entendimento pelo surdo, né? Que realmente o surdo tivesse a maior facilidade para entender o filme, né? Então, assim, não só a questão da camiseta, mas todo esse cuidado a gente fez vários testes nesse formato que eu estou falando, assim, levar pedacinhos do filme para a aula e perguntar para as pessoas como é melhor, para os surdos, como é melhor para vocês, né? E, então, assim, eu acho que é por isso que também por isso que é tão bom, assim, essa coisa, não é que é ruim a gente falar isso, né? Por isso que é tão bom no produto que a gente faz, mas, assim, por isso que tem essa aceitação, né, pela comunidade surda. Eu acho também um pouco vai daí, né? Porque a gente conseguiu chegar num ponto que auxilia bastante realmente, não só botar a janela de Libras, mas como você coloca essa janela de Libras, como você apresenta essa legenda no filme. Não é simplesmente ter legenda ou ter janela de Libras, né? Então, a gente foi um pouquinho além do ter a janela ou ter a legenda LSE. A gente pensou em como fazer isso para que tenha melhor entendimento pelos usuários da janela de Libras e da legenda. A gente faz isso também com a audiodescrição para os cegos, tá? A gente tem bastante cuidado e a gente também, hoje, a gente meio que já faz parte da comunidade dos cegos também, por conta da Raça Livre ter se tornado uma produtora de acessibilidade, a gente fazer esse pacote para muitos filmes, né? Janela de Libras, legenda LSE e audiodescrição. Então, com a audiodescrição também a gente tem bastante cuidado. Eu já fiz vários cursos de audiodescrição, então eu também já me tornei um audiodescritor, e a gente procura ter esse cuidado, né? E a consultoria de um consultor cego para audiodescrição, assim como a gente tem a consultoria de surdos para a janela de Libras e para a legenda. Acho que isso é primordial, assim, né? A coisa de você estar trazendo as pessoas, os usuários para te auxiliar a elaborar o produto. E a outra coisa, né, como a Lene falou antes, né, é que eu acho que também as pessoas se sentem parte do projeto, né, Lene? Porque, assim, a gente não é nosso, né? Começou, claro, conosco, trabalhando, mas, assim, a comunidade surda inteira, na verdade, se engajou nesse movimento, né? Quando foi divulgado, assim, o primeiro trailer do piloto da série, eu fiquei espantada, porque foram mais de 70 mil curtidas, assim, no post, 2 mil comentários, eu fiquei, meu Deus, como assim? Então, a galera ajudou muito nesse sentido. E a comunidade da UFSC, né, também, de estar muito presente. E o João Gabriel, depois da ideia do curta, ele passou a trabalhar conosco também na consultoria do projeto como um todo. Ele participou na produção da primeira temporada, na construção dos roteiros, na tradução dos diálogos, ele acompanhou também todo o set de filmagem, toda a pós-produção. Então, assim, ele fez parte da equipe também, né? Não só como ator e como tradutor, né, da janela de Libras, mas também do processo, né? Eu vi que já tem mais pessoas querendo falar. Eu vou abrir a fila porque eu fui a primeira a levantar a mão e como eu tenho que traduzir depois, desculpa. Não, eu só quero complementar. Obrigada, Bibi, vai traduzir, muito obrigada. Eu só quero complementar o que o Sérgio e o que a Lê falaram em relação aos testes que eles fizeram, porque como intérprete de Libras, muitas vezes nos chamam para fazer janela de Libras. E aí, quando nos mandam o projeto pronto, a janela de Libras não está no tamanho correto, não está visível, cortam o intérprete, cortam a mão do intérprete. Gostei muito do que eles falaram, porque existe uma legislação para isso. Existe uma regra, não é mesmo? E às vezes as pessoas hoje... É muito bom ouvir isso de um projeto tão lindo que me emociona sempre que eu assisto. É inevitável eu não chorar, até porque lembro de histórias de amigos. Um deles é o Delcio, a Karine, que estava aqui, nos conhecemos já há bastante tempo. E pensar na acessibilidade realmente, não como um modismo, não como um momento, mas no direito que essas pessoas têm de acessibilidade, de informação, de direito a acesso à cultura. Surdos, cegos, pessoas com transtornos intelectuais que também precisam de adaptação no audiovisual. Então, assim, ó, muito bacana.
para vocês verem o quanto isso é sério. Era isso que eu queria complementar. Bom saber isso, que a janela de Libras existe uma legislação e isso tem que ser levado a sério. Não é simplesmente colocar o intérprete de qualquer jeito, a legenda de qualquer jeito, porque isso não é acessibilidade, né? A gente aqui, na Raça Livre, só complementando, sempre que a gente pega trabalho para fazer esses pacotes de acessibilidade, a janela de Libras a gente faz no padrão, no tamanho padrão aqui. Inclusive, já aconteceu mais de uma vez de pedirem para a gente reduzir o tamanho, né? Por conta de que ela é grande, né? E ela tem que ser grande. Mas a gente tem até um mínimo, assim. A gente sempre tenta argumentar o máximo para tentar deixar a janela do tamanho padrão. Como vocês? Às vezes a gente tem que dar uma diminuída por conta do cliente, mas assim, a gente tem conosco um tamanho mínimo que se eles quiserem menor que aqueles, eles vão ter que fazer em outro lugar, porque a gente não vai assinar uma acessibilidade que não é acessível. Então, assim, a gente tem um critério aqui de tamanho de janela de Libras e de tamanho de legenda que, para a gente fazer, tem que aceitar esse tamanho, senão a gente não aceita o trabalho. Acho isso bem importante, assim. É isso aí. Valeu. Eu quero falar um pouquinho sobre a legenda. A legenda, ela é muito importante, porque no passado não tinha nada, não tinha legenda nenhuma. A família ficava olhando televisão junto com os filhos surdos. E estão falando, e perguntando o que estão falando, não estou entendendo, e a família fica cansada. Porque tem que traduzir, tem que ficar ajudando todo dia. Já aconteceu de família deixar para lá. Não quero, não vou ajudar. E aí, sobre a legenda, uau, eu fiz documentário, eu fiz um documentário. Eu fiz um documentário em 2014, que o nome era Inclusão é Educação? Ela é ideal? No local em Caxias do Sul, ali no Rio Grande do Sul, tem uma escola de surdos, bilíngue, e eu nunca imaginei que tivesse professor que soubesse Libras, professor de matemática, português, geografia, que sabe Libras, eu nunca imaginei. Aí eu conheci a escola em 2013, a minha esposa, ela foi para lá fazer orientação. Na verdade, eu nasci na Bahia. Eu nasci na Bahia e cresci, nunca vi uma inclusão forte. Sempre foi oralização. Quando eu tinha 15 anos, eu aprendi Libras. Depois de 10 anos, 25 anos, eu me mudei aqui para o Rio Grande do Sul. Aí, a minha esposa, ela, vamos lá, vamos conhecer uma escola de surdos. Eu aceitei, fui junto com ela, não imaginava, eu perguntava para ela, essa escola tem intérprete? Não tem intérprete. Nossa, que eu fiquei confusa. Ué, mas como é que eles não entendiam as coisas? Eu não entendia como funcionava. Quando eu cheguei na escola, eu vi e fiquei encantada. Todos os professores sabem Libras, todos. O diretor sabe Libras. A merendeira sabe Libras. Eu fiquei muito emocionada. Eu quero muito mostrar isso para o Brasil todo. O Crisálida mostra isso no seriado. Igual o Crisálida está mostrando, eu fiquei emocionada e eu organizei um projeto junto com a minha esposa, porque ela trabalha no Festival de Gramado e ela me apoiou nisso. Também, junto com a escola, nome Ellen Keller, em Caxias. A gente começou a usar e organizamos os vídeos com alguns alunos
falando sobre o que é inclusão. E aí, a Helen Keller começou a pegar. Aí, fazemos documentário, na verdade. Eu também queria fazer um filme de ficção, mas é difícil, falta dinheiro, é muito caro fazer isso. Aí, o documentário é melhor. E fica oficial e a gente mostra e divulga. 10 alunos contaram a sua história de vida. E algumas pessoas, nossa, é importante ouvir essa história. Não ficção. Não, eu quero começar a fazer coisas de verdade agora. Já fiz um documentário de 3 minutos, mostrando o primeiro, para abrir no Festival de Gramado, em 2014, aí eu pensei, legenda, todo mundo gosta de ver a Libras, e vai mostrar que não tem nada de legenda, fazer tudo Libras, porque eles vão ter que ficar no lugar da gente que sabe língua de sinais. Por isso, preciso respeitar o ouvinte. Obviamente, claro, a gente precisa, no mundo surdo, fazer acessibilidade também para o ouvinte. Igual ao contrário, vocês fazem para nós, a gente também precisa fazer para o ouvinte. Por isso que coloquei legenda junto com a Libras. Eu pensei em fazer só em Libras? Não pode. Não tem voz, mas tem legenda em português. O surdo não ouve nada, a gente fez igual. Já o documentário, bastante visual, foi 17 mil visualizações no YouTube, abriu bastante. Chamar a atenção, igual o Crisálida, para mudar a vida das pessoas, para mudar as famílias, para que elas aceitem a Libras, a língua de sinais. Precisa mais isso nas escolas. Sobre a legenda. O filme Crisálida, a legenda é muito boa. Libras perfeito. Audiodescrição maravilhosa. Então, vocês já estão famosos e mostrando, tu tá bombando em todo que é lugar. Eu tenho uma pergunta. Vocês já pensaram colocar Libras de outros países, a língua de sinais de outro país, colocar a língua de sinais, por exemplo, da Rússia, colocar a língua de sinais de outros países? Porque precisa mostrar para o mundo esse projeto. Vocês já imaginaram isso? Posso responder? Então, Lene, sim, a gente já pensou várias coisas, né? Só que tudo depende de grana também, né? Porque a gente chegou a pensar de fazer porque agora, se Deus quiser, nós vamos produzir a segunda temporada, né? A gente está aguardando, a gente teve, em 2019, o projeto foi contemplado para a produção da segunda temporada. Então, assim, muitas pessoas pensam, tá na Netflix, né? Mas, na realidade, ele é licenciado para a Netflix, né? O projeto, ele não é da Netflix, não é um projeto original da Netflix. Então, assim, a gente, como se a gente tivesse vendido para eles por um período de tempo, né? Eles têm 3 anos para exibir, mas não tem vínculo após isso. E a segunda temporada também é independente, foi premiada no edital, no Prêmio Catarinense Cinema. E em 2019, isso. Faz 2 anos que nós ganhamos o prêmio e até agora não recebemos os recursos, porque é parte do governo federal o pagamento, né? Então, assim, eu sei que é triste falar sobre isso, mas, assim, o nosso cinema está sofrendo muito durante esse desgoverno. Toda a cultura brasileira, né? A gente não tem ministro da cultura, não existe mais Ministério da Cultura, agora é uma Secretaria de Cultura, uma pessoa que não sabe o que está fazendo ali dentro, desculpa, mas está acabando com a cultura ao invés de estar incentivando, né? E assim como nós estamos passando por isso, muitas produtoras estão tendo seus projetos, né, até passando do time, né? Porque às vezes tu não consegue fazer naquele período e tu perde muitas coisas, né? A gente, né, em 2019 ganhou o edital, faz 2 anos até agora não saiu. Então, quer dizer, quando a gente for produzir a segunda temporada, muitas coisas vão mudar. A gente vai ter que pensar, eu já tinha escrito os roteiros para participar do edital, era uma sequência, né, da primeira temporada, nós já vamos mudar algumas coisas. E nós chegamos a pensar, sim, de fazer algum evento no exterior, né?
de mostrar alguma outra coisa que fosse no exterior. A gente pensou até num festival que tem na França, que é bem interessante, né? Que tem, não sei se todo ano ou se de 2 em 2 anos, que é muito bacana porque é um encontro mundial, mas tudo isso depende de orçamento, então eu não sei como é que vai ser, né? Mas a gente está com muitas ideias bem legais, assim, e uma coisa que positiva, né, que a gente tem que pensar também nas coisas boas, é que ao longo desse tempo, a gente também foi recebendo muitas ideias, né? As pessoas também nos falam isso, se é legal isso, as pessoas também estarem trazendo para a gente, já pensou em falar sobre isso? E às vezes a gente tem coisas que a gente não falou, não pensou realmente, e que a gente quer trazer, né? A gente quer trazer uma diversidade maior, assim, da cultura surda, porque a gente trabalhou muito com o contexto do que vive aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Ela é um recorte do sul do Brasil. A gente quer trazer outras culturas surdas, né? Para poder falar assim, mas trazer mais diversidade da cultura surda. E quem sabe trazer um personagem de outro lugar, né? Talvez seja uma coisa mais acessível, de a gente trazer um surdo de outro país do que a gente está indo até um outro evento. Isso pode ser uma ideia. Tem que pensar tudo. O ruim de criar e produzir é que a gente tem que ficar pensando em quanto custa. Se eu fosse somente uma autora, eu não teria que me preocupar, né? Poderia viajar, pensar um monte de ideia bem massa e depois a produção que resolvesse. Mas, né, a nossa realidade não é essa, né? O projeto, assim, apesar de ele estar tendo um reconhecimento muito bacana, ele é totalmente independente. Vocês podem perceber, a Netflix não divulga, né? Não divulga, não há uma divulgação. Exceto quando ele foi exibido na TV Cultura em 2019, que foi quando a gente conseguiu, né, finalmente, assim, colocar na televisão, que era o nosso grande objetivo, que as pessoas realmente acessassem esse material, que foi através da TV Cultura que a coisa deslanchou, né? Porque a TV Cultura, ela deu, assim, uma visibilidade muito boa para o projeto. Na época, assim, eles exibiram no Dia Nacional dos Surdos, que foi 26 de setembro. Então, eles conseguiram colocar, tipo, 65 jornais, se eu não me engano, soltaram matéria naquele dia sobre o projeto. Então, isso foi uma coisa legal, porque isso também chamou a atenção que a gente pudesse, né, chegar na Netflix, porque eu já tinha oferecido inúmeras vezes, recebido vários nãos. Então, assim, o projeto, ele também fica à margem. Assim como os surdos, o Crisálida também fica à margem da sociedade, sabe? Entre os artistas, entre os cineastas, porque a questão de trazer acessibilidade não é para todo mundo que é uma coisa legal. Vários canais de TV acharam um projeto muito bacana, mas ninguém quis peitar de colocar um produto com Libras na tela principal. E como é que fariam com os outros produtos da grade deles, que não teria nenhum tipo de acessibilidade? E acabar trazendo um problema, ao invés de estar trazendo uma coisa legal. E a TV Cultura já pensou de diferente. Eles já pensaram, olha, o Crisálida vai trazer para a gente essa força que a gente precisa para poder estar lançando a nossa programação com acessibilidade. Então, para a gente, assim, foi, além de ser um canal que tem um prestígio enorme, nós realmente sentimos que o projeto foi acolhido. Ele realmente estava ali, né, ele foi valorizado. Ele demorou um pouquinho assim, para chegar no público, mas quando chegou, né, ele chegou como merecia, né? E a gente torce que a gente consiga colocar a segunda temporada também na Netflix, claro, né? Porque a gente também tem essa ideia que as pessoas pensam assim, mas como é que vai passar em outros países? Né? Que a gente também queria que passasse em outros países, porque por enquanto só está no Brasil e em Portugal. Então, assim, o nosso objetivo é produzir mais 6 episódios para a gente conseguir ter uma temporada, digamos, de 10 episódios, né? Que são 4 da primeira temporada e mais 6, para conseguir passar em outros países. Quem sabe a gente consegue também, isso é um sonho, é uma meta que a gente tem. A gente espera que vocês consigam. Até para nós, né? É muito importante. Então, vamos lá, o professor Carlos, então. Vamos fazer yoga agora? Não, gente, em primeiro lugar, quero parabenizar pela fala de todos e todas aqui, o Délcio, e a fala também da filha dele, excelente, parabéns, né, a fala da Helene, do Sérgio, da Alessandra, excelente projeto que vocês fizeram, maravilhoso, e assim, eu fiquei curioso, eu digo, vou pesquisar o que significa crisálida, né, aí fui lá, pesquisei, crisálida, até anotei aqui, etimologia, casulo que envolve o corpo de uma lagarta, que fica preso por vários fios de seda, e apenas as mariposas conseguem confeccionar, né? Então, interessante, e olhando o filme, e obrigado, Bibiana, pela ideia, hoje foi a segunda vez que eu assisti a minissérie, e cada vez que você assiste, você enxerga detalhes diferentes, não é?
E realmente, assim, analisando, gente, a questão da crisálida, do casulo, eu acho que todos nós somos uma mariposa que temos que entrar para o nosso casulo. E aí, dentro desse casulo, aprender, né? Para só depois sair voando. Eu acho que mais ou menos essa mensagem que passa com o filme, na medida em que o surdo ele tem acesso à cultura, porque o surdo ele é muito carente de cultura, de arte, de entretenimento. Todas essas questões ligadas à cultura carecem muito para o surdo. E na medida em que você coloca uma proposta onde envolve a acessibilidade nesse sentido, é maravilhoso, é fantástico. Então, eu acredito, assim, que tanto para os ouvintes quanto para os surdos é muito importante ter esta consciência, que é o que nós íamos fazer ali no yoga no começo e não deu para fazer, mas a gente ter a consciência de si mesmo, de si mesma, de ter a consciência da respiração, né, que você tem que ter momentos de estar ativo, vibrante, e tem que ter momentos de estar calmo. E é na calmaria, é quando você entra para dentro do seu casulo, você cria força, você cria energia, e aí você está pronto para voar. Aí você rompe o casulo e voa. Eu acho que isso é uma coisa importante que o nosso presidente não tem. Ele é apenas uma lagarta e nunca vai ser uma borboleta, porque não tem a consciência de voltar para o seu casulo. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, e em momentos como este, é estar dentro do casulo, é estar aprendendo. E só assim a gente vai conseguir voar. Então, parabéns pela ideia, parabéns pelo projeto, não é? E então eu entendo isso, né? Temos que ter momentos de casulo para o aprendizado, para voar, porque senão a gente vai ser apenas e eternamente uma lagarta. E a lagarta não cresce, ela não vai para frente. Tá bom, gente? Então é isso. Gratidão. Obrigado. Legal, Carlos. É a primeira vez. Essa pergunta sobre o nome, né? Da onde surgiu o nome Crisálida é recorrente, né? Não tem, eu acho que até hoje não teve nenhuma participação nossa em algum tipo de conversa, enfim, que não venha essa pergunta à tona. E o nome? Como vocês fizeram esse nome? E é a primeira vez que alguém responde por nós. Porque exatamente o Crisálida surgiu o nome exatamente disso que tu tá, exatamente dessa resposta. Você falou praticamente a resposta que a gente dá sempre, né? A Crisálida surgiu de uma metáfora. A gente pensou uma metáfora que quando o surdo aprende Libras, ele sai do seu casulo e ele pode voar, né? Porque ele consegue se comunicar e consegue aprender muito melhor. E ele vai progredir, enfim, vai, né? Então, assim, foi exatamente isso que você falou, é o porquê do nome Crisálida. Não sei se a Ali quer dar uma complementada, mas cara, você respondeu por nós essa pergunta hoje. Muito obrigado. E respondeu de uma maneira muito linda. Muito legal. Só para complementar, né, o professor Carlos, então, é de uma sensibilidade enorme. É um dos professores das nossas alunas de inclusão, né, que temos 2 alunas surdas dentro do Instituto Federal Farroupilha agora, e ele é um dos professores que mais adapta a aula ao visual, a adaptação, enfim, de todos dos materiais que ele vai usar também. Tanto da yoga, ele conseguiu fazer que uma surda fechasse o olho e não ficasse tonta nem caísse, então para ela foi exatamente o Crisálida, ela voou naquele dia, né? Ela se sentiu muito livre de conseguir fazer a yoga com o professor. Esse momento eu não vou esquecer, né? Até porque as escolas de inclusão, apesar de faltar muito incentivo do governo, né? Também chega um momento em que os professores também se adaptam, né? E não querem mais modificar suas aulas, e o aluno que se adapte. Então... Mas só para complementar, Bibiana, não tirando os méritos da professora Bibiana, que foi graças a ela também que teve a percepção, né, de fazer a comunicação, de fazer com que a aluna
tivesse esse sentido, né, esta percepção, e quão é importante a gente estar sempre ligado nessas características, né, porque eu não sabia, de fato, como fazer para que a aluna pudesse participar, né, e pudesse sentir. Então, acho que foi através do toque, né, Bibiana, que ela conseguiu fazer a comunicação com a aluna, né, então os méritos nesse sentido são todos da Bibiana, tá bom? E obrigado. É um grupo, né? A gente se troca, exatamente. Obrigada, Carlos. A Raíssa, então. Eu gostaria de perguntar justamente isso que vocês tinham falado, né? Se tem previsão para ter novas temporadas ou se ainda está em processo de gravação, se precisa de recursos ainda. Como é que tá? Porque o pessoal vive perguntando, quando é que vai sair a nova temporada, não sei o quê. Agora que eu estou de frente para vocês, aí eu pergunto, quando vai sair? Oi, Raíssa, eu que gerencio a página da série Crisálida, né? Então, até eu dei um tempo de fazer uns posts, porque eu não sabia mais o que dizer, sabe? Porque as pessoas perguntavam e a gente via assim, o processo está encaminhado, né? A gente já entregou toda a documentação, toda a parte burocrática, tá tudo certo. E a gente ficava fazendo aqueles planos, vai sair logo. E começou a demorar, e a gente chegou assim num ponto que a gente entregou para o universo, sabe? A gente não tem mais o que cobrar, a gente já entregou tudo que a gente precisava e a gente tem que esperar agora e depende de uma força muito maior, né? Não somos os únicos, né? Parece que são 400 e poucos projetos que estão esperando para ser liberados. E nós estamos nessa fila, né? Então, a gente tem que esperar, assim. Mas o nosso objetivo, quando a gente receber o valor, né, da entrada para poder começar a trabalhar, nós vamos ainda ter uns 6 meses de trabalho pela frente antes de começar a produzir. Porque nós vamos ter esse trabalho, como eu comentei, né, de ter que estar entrando em contato com todo mundo, ver quem é que vai poder participar, quem são os atores que estão disponíveis, porque as pessoas mudam, as pessoas estão morando em outros lugares, a gente tem que, né, reescrever esses roteiros, porque eu tinha começado a trabalhar com o Serginho neles, já a gente resolveu parar, porque como pode demorar um pouco mais, muita coisa muda, e é um retrabalho, né, e é um investimento, é um tempo de dedicação. Então, nós vamos aguardar. Então, assim, pelo que a gente está prevendo, assim, na nossa expectativa, né, porque um pouquinho a gente tem, não dá para a gente dizer que não, porque a gente está sonhando por esse momento, mas é de que, assim, a hora que a gente receber os recursos, digamos que a gente consiga receber, vou ser um pouquinho pessimista, né, vamos pensar que tem que esperar chegar quase na eleição. Nós vamos receber, tipo, metade do semestre, que 2022, metade do semestre ainda, praticamente. Vai ficar pronto do ano. Vai ficar pronto, tipo, 2023. Porque a gente levou um ano para fazer a produção da primeira temporada, com todo o dinheiro já na produtora, para poder só viabilizar o projeto. Levou um ano para a produção. Então, a gente pensa que vai ser a mesma coisa, né? Porque a hora que chegar, a gente vai fazer, vai ser o nosso foco, né? Então, vai ser um ano de produção. Se saísse hoje, a gente levaria um ano para estar entregando. Mas como eu imagino que esse ano de 2021, tô vendo que não vai rolar. Imagino que a pandemia também interfira, né, de alguma forma nos projetos, né, é bem complicado também, não tem como excluir o cenário atual que a gente vive, né. Já poderia ter, se tivesse saído, a gente poderia estar trabalhando nos roteiros, né, que seria uma coisa bem bacana, estaria já encaminhada essa primeira parte, né, estaria adiantada. Mas, enfim, tudo acontece no seu momento, né, a gente tem essa ansiedade, óbvio, inclusive, assim, vendo as pessoas querendo assistir, né, porque as pessoas cobrando, querendo estar assistindo, e a gente saber que não tem o que fazer, a gente não tem condições, né, não temos como estar investindo, a gente realmente é uma coisa que foge do nosso alcance. Mas vamos mentalizando, estamos vibrando aí, cocriando para que saia logo. Eu agradeço muito, viu? É muito importante para a gente ter esse estímulo. A gente acaba tendo até uma responsabilidade, a gente se sente... Desculpa. A gente se sente responsável por não poder viabilizar, né? A primeira temporada foi um pouco isso, né? A gente começou a divulgar, a gente fez a primeira temporada, gravamos a primeira temporada e a gente estava com ela em casa, né? A gente não tinha como divulgar, a gente não tinha como apresentar isso, e a comunidade surda já sabia que existia, porque já tinha tido piloto, a gente já tinha as páginas das redes sociais, a gente já divulgava, fizemos, gravamos, tarará, making off, mas a série a gente não tinha como... Então, era uma pressão dos surdos, a gente recebia muito, bota no YouTube, não sei o que, mas a gente não pode, são coisas que a gente não pode, é um edital público, a gente não pode doar esse material, por exemplo, a gente não pode doar para uma televisão, a gente é obrigado a vender por ser um edital público, tem 80% dessa verba, quando a gente vende para uma televisão, a gente tem que devolver
para o Fundo Setorial do Audiovisual, porque é como se fosse um empréstimo, não é uma verba doada, né? Então, é como se fosse um empréstimo. Você não precisa pagar tudo, mas sempre que você fatura alguma grana referente ao projeto, você tem que devolver 80% para o Fundo Setorial do Audiovisual, que é o que vai proporcionar investimento em novos projetos. É um mecanismo super perfeito, né? Que agora eles estão destruindo com tudo isso e não está funcionando, né? Inclusive, o Verme podia ficar lá nos Estados Unidos e não voltar mais. Né? Seria a melhor coisa. Não tem cuidado, é isso aí mesmo. Não, eu sei, mas é que é federal, né? Para não causar Tudo problema. bem, desculpa pelo federal do Instituto, mas o Verme podia ficar nos Estados Unidos. Eu acredito, assim, que a democracia existe e está aí, né? Então, enquanto houver a democracia, a gente pode dialogar enquanto isso no Instituto Federal, né? Legal. Mas... E a gente a gente se sente responsável até agora, por exemplo, com a segunda temporada, né? Já saiu o prêmio, a gente já ganhou esse prêmio faz 2 anos e não consegue produzir a segunda temporada. E existe essa cobrança, que não é uma cobrança, mas todo mundo quer ver, né? Todo mundo que curtiu quer assistir a segunda temporada. Então, assim, para a gente vira como uma cobrança e a gente se sente responsável por não estar podendo executar o trabalho e estar apresentando a segunda temporada, né? Então, assim, para a gente Nossa, a gente está muito empolgado que saia para a gente poder realizar nós, isso, né? E não é só por nós, é por todo o movimento do audiovisual nacional, né? Porque senão somos só uma produtora, né, gente? Tem muitas produtoras fechando as suas portas porque não estão conseguindo bancar numa estrutura. Nós somos pequenos, né? A nossa produtora é bem pequena, a gente está trabalhando aqui numa sala. Então, é uma sala da nossa casa, a gente não está pagando aluguel, então a gente não tem um custo. Mas quantas pessoas não têm como tá, né? A gente trabalha, né? Felizmente, nós temos habilidades, nós dois conseguimos dar conta das demandas diárias, então a gente não tem funcionário, a gente contrata as pessoas por demanda, né? Quando tem trabalho, a gente contrata os intérpretes, contrata os tradutores, quando tem produção, contrata os técnicos de cinema, mas assim, quem tem que manter uma estrutura está bem difícil. Mas enfim, esse é um dos problemas que nós estamos vivendo no nosso país, né? Não é o único, com certeza, infelizmente. Mas, assim, agora, então, já levando o debate para encerramento, né? Eu tenho uma pergunta tanto para a Helene quanto para vocês. Então, vou pedir licença, né? E já perguntar direto. Quer complementar? Quer? Ah, tá. Então, tá. Então... A gente pode fazer minha voz? Vou fazer uma pergunta até. Só um pouquinho, deixa eu te marcar. Ok, fala. Sinaliza. Claro, ela ficou a tela cheia. Como que vocês sentem quando a primeira vez que vocês viram um seriado em língua de sinais? Como é que vocês viram a resposta dos surdos, a resposta da comunidade surda? Que vocês sentiram? Qual foi a primeira vez que vocês viram os surdos vendo o filme, assistindo o filme? O que vocês sentiram? A Helene? Bom, a primeira vez, nossa, eu fiquei normal, achei muito bacana, legal, mas eu percebi que parece que o Brasil todo, a diversidade do Brasil, tem negro, tem cego, tem surdo, tem ouvinte, tem japonês, tem trans, tem gay. E eu percebi que foi uma inclusão mais profunda. Não é só Libras. Não é só ouvinte surdo. Tem uma diversidade enorme. Negros, gays, japoneses, brancos, ouvintes, todos fazendo uma troca. Eu percebi isso. O motivo da diversidade, cores, tudo. Eu fiquei muito feliz quando eu percebi isso em Crisálida. Não foi só a Libras. Eu sei
que os dois trabalharam com Crisálida, pegando várias ideias e informações da comunidade surda. Por isso, eles começaram com informações e criaram para a comunidade surda, pensando na comunidade surda. Eu quero sugerir mais que vocês podem fazer uma proposta nova no futuro, um roteiro novo, porque, por exemplo, agora, na primeira temporada, a mãe e o pai, ouvinte de um filho surdo, ok, pode mudar isso, fazer o contrário, a mãe e o pai surdo com um filho ouvinte, um coda. Concordo, mas ó, também com um lugar diferente, raças diferentes, negro. Concordo. E mostrar as limitações da vida. Perfeito. Eu quero ver isso. Vai mudando os contextos. Pode mostrar mais inclusão ainda. E tem uma dica só. O segundo episódio, né, deles, do Crisálida, tem o pai e a mãe surdo com a filha ouvinte, que ela rouba a boneca, lembra? Que é a Valentina. Olha, eu sou fã, né? A Valentina é a mamãe, e aí elas vão para o mercado e a criança pega e rouba a boneca, lembra? Já tem isso no seriado, né? Mas é super importante. É verdade, eu concordo contigo. O que tu falou antes, da diversidade, né? Todos os tipos. E foi pensado para surdo, para a comunidade surda e para quem vive, né? Junto com o surdo. Mas eu também me senti representada. Eu, ouvinte, branca, eu também me senti representada. Com o intérprete junto. Fiquei muito feliz, sabe? Acredito realmente que o Crisálida, principalmente o seriado, ele complementa, ele junta todos, e todos os tipos, toda a diversidade possível aqui do Brasil, né? Concordo contigo, é verdade. Que bom que a gente teve esse mesmo olhar. Então, a gente tem uma personagem que é coda, além da Lorena, que é a criança, a menina, né, Bibiana? A gente também tem uma outra personagem, que a gente não transpareceu isso na primeira temporada. Mas na segunda temporada isso vai aparecer. É porque, assim, quando a gente tinha que fazer um resumo, né, os 4 episódios era muito pouco. Nós tínhamos criado já 12 episódios, né? A ideia principal era 12 episódios na primeira temporada. Então, a gente já tem essa linha do tempo de cada personagem, sabe? Essa criação de história de cada um, né? Claro que muita coisa vai mudar, mas a gente tem uma personagem que é coda, assim, que é a Paola. A Paola é intérprete de Libras. Ela faz papel de intérprete, que é a namorada do Bruno. Isso, a Paola. Ela é coda. A história dela é que ela é coda. Isso é um spoiler da segunda temporada. Ela não podia estar falando isso, tá? Isso é um spoiler da segunda temporada. Vai que adorei. Daqui a pouco muda, daqui a pouco a gente vai começar a pensar, não, peraí, não vamos mais botar isso. Mas é muito legal receber essas ideias, né? Porque a gente começa também a já pensar o que faz sentido. E eu fiquei muito afim de ver o teu filme, Lene, porque eu não me lembro se eu assisti. Já assistimos. Eu agora fiquei em dúvida se a gente assistiu lá no Legenda Nacional. Eu vou ter que atender porque é a minha filha, só um minutinho. Oi, amor. É a nossa filha que chegou. Tchau. Vocês são daqui do Rio Grande do Sul? Eu tô vendo um chimarrão. Querido. Eu sou de Porto Alegre. Moro aqui há 30 e poucos anos. Aqui eu digo que eu já tô quase curado. Já moro aqui há muito tempo. Eu moro aqui já há 30 e poucos anos. Na verdade, a minha família, por parte de mãe, é daqui de Florianópolis. Eu nasci em Porto Alegre e vivi até 20 e poucos anos em Porto Alegre. Eu já tenho 60 anos, tá? Então, já faz 40 quase que eu moro aqui. A Lene pediu para mostrar a filha, né, Lene? Mas eu avisei a Lene que está no telefone. Não, ela está chegando. Ela chegou? Sim, ela está chegando. Tá. Cadê a Manu? Todo mundo quer conhecer a Manu. Desculpa, gente, é que a nossa filha chegou, ela estava na casa da minha mãe,
daí eu fui lá abrir. Legal. Coisas de trabalho remoto, né? É a A vida gente do trabalha trabalho o dia remoto. inteiro em casa. Então tá, gente, eu acho que a gente vai se encaminhando para o final, então. Agradeço muito, muito, muito a participação do Serginho e da Alessandra. Foram de suma importância para o nosso projeto. Com certeza, né, a gente pode fazer outras vezes esse debate, a gente teria muito mais coisas. Eu e a Helene ficamos com as perguntas que a gente tinha ainda para fazer, a gente tentou misturar aqui, né, as nossas perguntas, mas a gente tinha muitas curiosidades e, de certa forma, foram respondidas algumas, né, como da segunda temporada, a questão da diversidade, mas agradeço muito, Alessandra, a tua participação. Chegou! Oi, mocinha, linda! Essa é a Manu. Qual que é teu sinal, filha? Ih, ela tá Se envergonhada. encabulou-se, se Ficou encabulou-se. envergonhada. O sinal dela é aqui, Manu. O João Gabriel Manu. que batizou a Manu. Né, Que filha? legal, que legal, linda. E agradecer também a Helene, então, né, por se prontificar e vir debater comigo, assim, numa correria, de certa forma, também, né, tentei o contato de vocês com a Helene, com as outras minhas amigas surdas, e aí fui por outros lados que não foi direto no site, achando que talvez fosse mais difícil, e foi muito mais rápido, né? O certo é o certo, como se dizia, né? Agradeço de coração, é super importante para mim esse debate, principalmente aqui no projeto que eu tenho há 2 anos, né, trabalhado e somado junto com a Regiane e com os colegas. É muito importante para mim estar debatendo um assunto que eu estudo, que eu luto, que todo dia eu vivo essa cultura também, né, surda. Então, eu fico muito feliz mesmo e emocionada, assim, de poder trazer, de certa forma, um pouquinho mais de conhecimento da área da inclusão, principalmente no lado da cultura, né? O que tanto nos fez bem nesse momento de pandemia, que o nosso projeto foi criado logo depois da pandemia, então os nossos alunos se sentiram acolhidos, de certa forma, olhando filme, curtindo séries, e poder dizer que, né, o Crisálida hoje está no Netflix, e quem quiser assistir toda a série, né, não só o curta, que vai lá, assista, é muito linda a série, para ouvinte, para surdo, para todos, é maravilhoso, né? O meu esposo, que é ouvinte, né, e não sabe nada de Libras, quando eu estava lá no Festival de Gramado, ele disse, meu Deus do céu, isso daí tem que ir para Netflix. E aí eu disse, olha só, né, 2 anos depois, a gente encontra o Crisálida no Netflix. E é merecedor de estar lá e de muito mais, com certeza. Como diz a Lene, merece o mundo, né? E muito obrigada, então, a vocês. Se vocês quiserem, fiquem à vontade. Eu passo a palavra. Só uma coisa que eu queria falar que a gente não falou, que eu acho super importante sempre deixar bem claro, que é premissa nossa da série. Todo personagem surdo, ele é interpretado por um ator surdo, né? Isso foi uma coisa que a gente decidiu, assim, eu desde o começo sempre pensei nisso, a Ali também, e é uma coisa que a gente vai continuar fazendo, que o surdo tem que ser protagonista do personagem surdo, né? Tem que ser protagonista dessa série, né? Então, isso é uma coisa bem importante e é uma premissa que a gente vai respeitar sempre, assim, né? Além de ter toda a comunidade surda com a gente e consultor surdo, né? Como o João Gabriel e outros que possam estar junto com a gente, o personagem surdo sempre vai ser interpretado por um ator surdo. E a outra coisa é que a série não é feita para surdos, né? Ela é feita para ouvintes e surdos, para que ambos possam estar no mesmo sofá, né? Assistindo uma programação de TV. Porque o objetivo nosso é também estar divulgando a Libras e também divulgar a cultura surda entre os ouvintes, né? Para que as pessoas também conheçam, as pessoas ouvintes conheçam a cultura surda. E eu gostaria de encerrar aqui, então, agradecendo, né, gente, porque, assim, foi um momento muito bacana para a gente, nos nutriu muito esse papo, né, de poder estar na companhia de vocês, foi muito agradável.
Foi emocionante no começo até, né? Vamos voltar lá, foi até engraçado, mas né, deu uma certa emoção. Mas, assim, é muito bacana estar na presença de vocês aqui, né? Eu sei que a gente está não podendo se abraçar agora, mas sintam o meu abraço carinhoso. E agradeço a todos que estão aí participando também, assistindo, né? E um especial para a Lene, né? E para a Bibiana, que foram as pessoas que organizaram aqui, a Diene que está interpretando, a Regiane, o professor Carlos, a Raíssa, que a gente vai falar pelo Instagram depois, muito massa. Gente, muito grata, Delcio também, que participou, né? Se eu esqueci de alguém, por favor, me perdoem. Mas, assim, muito grata por essa oportunidade de estar trocando. É muito bom pra gente. Bacana mesmo. Obrigado, muito obrigado. É muito e bom se precisar de uma atriz, né? Uma atriz surda que fale a língua de sinais, a SL, né? Tem a Lene, ó. Ah, sim, que massa, né, Lene? Então, eu pensei, ela já fez aquela sugestão com uma segunda intenção. Aham. E para intérprete tem eu, né? Vamos lá. Tá, Yad. nada, né? Eu tô aqui há 2 Yad, horas, que tô filha. aqui sofrendo. Yad. E tu só fala em ti. Tu também não, quer é que eu Tô brincando. A Diene, muito obrigado, tá? A Diene, muito obrigado. Muito obrigado por ter interpretado para a gente, tá, querida? Muito obrigado mesmo. Então, faço o convite para vocês. Quinta-feira, a Diene, então, vai estar fazendo a gincana do nosso projeto, né? Que a gente faz com os alunos, cada um faz os grupos deles e fazem as criações, os projetos, roteiros, para no final de toda essa gincana eles construírem o filme curta deles, né? E então a AD, na quinta-feira, fica o convite para todos vocês, estará apresentando também essa gincana com convidadas especiais também, né, AD, da área da acessibilidade na Libras. Então, fiquem bem à vontade. Vai ser uma oficina de acessibilidade, ok? A gente vai dar uma oficina com recursos de comunicação assistiva para que nossos alunos possam fazer as suas produções dos seus filmes, dos seus curtas. Que legal, okay? Que bacana. A Lene quer falar. Eu quero. Eu quero complementar, avisar vocês, se vocês quiserem observar o meu filme, meu documentário, eu vou experimentar o nome Inclusão e Educação. Ela é ideal? Semana que vem, às 5 horas. Eu vou avisar a Bibiana e ela divulga para vocês. É uma oportunidade para vocês conhecerem o meu documentário, ok? Tá bom? Muito legal, gente. Posso tirar uma foto com vocês? Obrigado, eu amei pode tirar, pode tirar. Eu amei essa troca. Muito obrigada. Nós estamos gravando o encontro, depois a gente vai disponibilizar, nós estamos começando um canal no YouTube do Cinemação para colocar todas essas trocas, né? E eu queria agradecer porque nós estamos há 2 horas já aqui conversando e a gente tem vontade de continuar, né? De não terminar. Não é sempre que a gente tem produtores, autores, diretores, né? Pessoas que realmente produzem de uma maneira diferenciada, né? Então, muita gratidão. Meu pedido de desculpas, embora, né, a gente ficou numa situação justa ali, mas que bom que aconteceu, que bom que a gente conseguiu contornar e fazer esse debate maravilhoso. Tá? Obrigada, Helene, a Bibi, a Adi e nós somos uma equipe com cerca de 10 pessoas e todos contribuem, todos dão um pouquinho, né? É uma coisa sempre construída em equipe, por isso que funciona muito bem há 2 anos já. Meu abraço. Eu vou tirar um print, gente, vou mandar para o Instagram da Crisálida, que é o contato que eu tenho. Também tem no grupo do WhatsApp, né? Se vocês quiserem abrir a câmera... Isso, abram as câmeras. Para a gente ficar todo mundo igualzinho. Pode compartilhar conosco, tá? E todo mundo de câmera aberta aí agora. Beleza, se alguém quiser abrir a câmera, não sei mais alguém vai abrir. Beleza, então vou tirar com quem está aqui na meu... Ó, mais gente abrindo, tem mais gente abrindo. Vixe, eu vou ter que mudar aqui para aparecer mais pessoas, que eu não consigo. Deixa
Deixa eu E ver tomara que mais produtores pensem que nem a gente e façam seus filmes acessíveis, né? Ai, ótimo, consegui o máximo de pessoas que eu consegui aqui. Tá, vou tirar print, então. Atenção. Foi. Obrigada, gente. Tá, gente. Obrigada a todos, muito Um legal. beijo a todos. Obrigada. Prazer e muito obrigado mais uma vez, gente. Boa noite para vocês Boa noite todos. a todos. Tchau, tchau. Todos, abraço. Tchau, tchau. Bibi, adorei tua camiseta. Quero uma. É do Festival de Gramado. Ai, que nojo. Quando eu interpretei, eu ganhei. Que nojo. Ó. Obrigada, Lucinara, o professor Enio, que eu vi que estava por aí também. E todos que eu não conheço, muito obrigada de coração por vocês seguirem conosco. Eu tenho que aprender Libras. Eu preciso. Agora Tchau, já. Obrigado. Valeu Adi, por hoje. muito obrigada, Adi. Muito obrigada. Tchau. Você foi 10. Ai, eu tô moída, parece que eu levei uma surra. Eu imagino. Ai, gente. Só um pouquinho. Agora tá? parece engraçado, né? Mas eu Só um minuto. A Jenny, você consegue excluir essas pessoas que permaneceram? Só um pouquinho que eu vou parar de gravar. Eu esqueci que eu que tô gravando. Ah, eu também esqueci que era